Oi! Então, hoje eu vim falar um pouco sobre a história de vida de Charles Darwin. Charles Robert Darwin, nascido no dia 12 de fevereiro de 1804, na Inglaterra, sendo filho de Robert Warren Darwin e de Susan de Gould. Charles teve mais de três irmãs e mais de um irmão. E com 8 anos, ele teve a perda da sua mãe. Darwin, desde pequeno, mostrou que tinha muito interesse pela natureza e todos os fenômenos que ocorriam. Aos 16 anos, Darwin iniciou o curso de medicina seguindo uma tradição de família. Mas em uma das aulas, em especial naquelas que deveria realizar uma operação sem anestesia, descobriu que não era aquilo que havia sonhado para sua vida e abandonou o curso. Mas apesar disso, conheceu pessoas importantes para seu crescimento profissional. Depois de abandonar o curso, Darwin foi enviado pelo seu pai para a Universidade de Cambridge. E nesse momento, ele conheceu John Steeves, um naturalista dedicado à botânica. Ele foi muito importante para a vida de Darwin, pois foi quem indicou para a participação da tripulação do HMS, o famoso Beagle, um navio que faria grande viagem passando por várias regiões do mundo. Darwin embarcou no Beagle em 27 de dezembro de 1831 e durante 5 anos de viagem coletou e observou diversas formas de vida ao redor do mundo, compreendendo melhor as mudanças ocorridas nas espécies. Darwin também coletou fósseis e fez observações geológicas que permitiram observar a suposta evolução que as espécies teriam sofrido no decorrer do tempo. Um dos pontos importantes dessa viagem foi a parada nas ilhas de Galápagos. Darwin percebeu que cada ilha possuía um grupo diferente de pássaros endêmicos e que provavelmente essas especificadas apresentavam relação às características do meio onde viviam. Tal análise foi importante para entender o processo de seleção natural. Meu Deus do céu, Carol, o que é seleção natural? Me explica aí, vá. O que é seleção natural? Vamos lá que eu vou te explicar. Sua teoria explica que Darwin propôs que a evolução ocorreria graças a um mecanismo conhecido como seleção natural. De acordo com essa teoria, os seres vivos a todo tempo estariam lutando para sobreviver no meio ambiente, e o meio seria responsável por selecionar aquele mais apto a sobreviver nele. Assim, um indivíduo que sobrevivesse e reproduzisse passaria suas características a seus descendentes e, com o tempo, as características vantajosas permaneceriam. Mas a viagem chegou ao fim. Quando Darwin voltou da sua viagem, casou-se com Emma Edgeworth em 1839 e sim, ela era sua prima de primeiro grau. Eles dois tiveram 10 filhos, no qual 3 morreram ainda na infância. E uma curiosidade é que uma das mortes de uma filha de Darwin abalou muito ele, muito. Após isso, Darwin voltou para a Inglaterra. Ele havia compreendido que as espécies sofriam mudanças no decorrer do tempo.
Entretanto, não publicou de imediato suas percepções, principalmente por questões religiosas. A princípio, suas publicações eram voltadas para a fauna e flora dos locais que visitou durante a viagem. Em 1958, Darwin recebeu uma carta de Alfred Russel e percebeu que o naturalista havia chegado na mesma conclusão que ele. Essa carta o impulsionou a escrever sua obra o mais rápido possível. O lançamento do livro não ocorreu de imediato, e com a ajuda de Ock e Lucy, dois pesquisadores e amigos de Darwin e Alce apresentaram seus artigos no mesmo dia, evitando assim que este publicasse primeiro sua teoria. Mas a obra principal de Darwin, conhecida como A Origem das Espécies, por meio da seleção natural, foi publicada um ano depois, em 1859. Mais tarde, foi renomeada com seu título mais conhecido, A Origem das Espécies. O livro foi um grande sucesso de vendas, mas a teoria não foi tão aceita, principalmente pelos religiosos. Depois de alguns anos, Darwin sofreu um ataque cardíaco que trouxe ele a óbito no dia 19 de abril de 1882. E, gente, foi isso a história de Darwin. Obrigada por assistir até aqui. Mas agora eu vou falar algumas curiosidades sobre ele. Vocês sabiam que Darwin era um naturalista, geólogo e biólogo britânico? Um dos seus prêmios que ele chegou a ganhar foi Membro Social Real de Londres, Medalha de Copley e a Medalha Real. E isso foi um dos prêmios que ele ganhou. Agora eu vou falar um pouco sobre seus filhos, os nomes deles. Francis Darwin, Elizabeth Darwin, Charles Warren Darwin, George Darwin, Mary Eleanor Darwin. E esse foi algum dos seus filhos. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu podcast. Foi breve, mas Darwin foi um cara muito importante para a nossa ciência. E a gente percebe muito sobre isso, que realmente acontece da sua teoria da seleção natural, que os animais têm que se adaptar, enfim, né? Se adaptar ao seu habitat natural, porque senão assim eles não conseguem sobreviver. Então, gente, foi isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu espero que agora, né, a gente consiga evoluir mais essa teoria. E é isso, gente. Muito obrigado.